Pois bem, galerinha, estamos de volta. Alô, primeirão, vamos dar continuidade. Vocês sabem, né, que a questão da internet, às vezes ele vai e volta, mas eu nunca vou deixar de postar as aulas, beleza? Então vamos dar continuidade. Vamos lá, exatamente. Deixa eu compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela, professor, senão eles não vão ver nada. Muito bem, agora sim. Agora sim, deixa eu fechar aqui. Pois bem, agora tela grande, professor, tela grande sim, agora sim. Então, a conquista dos astecas. Então, pega aí o caderno de história ou uma folha, coloca aí astecas. Então, Montezuma e Hernán Cortés, se liga na história. É assim que vai se dar essa conquista. Foi um dos capítulos da conquista da América Espanhola realizada após a chegada dos europeus nesse continente. Os astecas foram uma civilização mesoamericana, já vimos a Mesoamérica, né? Já mostrei quando estudamos, né, astecas, incas e maias, ou, né, melhor dizendo, maias, astecas e incas. Pois bem, no atual México e mantinham sob o domínio do imperador Montezuma, esse que vai aparecer aqui para vocês, ó, Montezuma, e ele aqui, Hernán Cortés. Olha lá, Hernán Cortés. Então veja, os astecas é Hernán Cortés, né, que vai prender Montezuma e Montezuma, né, não vai conseguir escapar e aí vai ter um romance, Malinche. Vejam, vem comigo, como vamos entender toda essa conquista? Pois bem, ela ali, essa Índia maravilhosa, né? A conquista dos astecas foi um feito atribuído ao espanhol Hernán Cortés, como os vimos, né, no slide anterior. Esse processo iniciou-se nos anos de 1519, quando Cortés partiu de Cuba com cerca de 500 homens distribuídos em 11 embarcações. 11, galera. A historiadora Mariana Manlot, né, afirma que ele obteve o dinheiro para a expedição por um empréstimo. Então ele pegou um dinheiro emprestado e falou: vou ali conquistar uma galera. A expedição de Cortés, né, tomou um rumo da península de Yucatán, no México, sim, estabeleceu-se no litoral mexicano, onde ficava a cidade de Totonaca de Sempoala. Sempoala. Assim que se instalou, Cortés recebeu inúmeros emissários do imperador Montezuma. Cortés, né? Olá, olá, Montezuma lá mandando, né, comunicações. A comunicação entre espanhóis e os emissários astecas era realizada por uma intérprete. Sim, ela aí na tela, Malinche, ela falava, né, o Nahuatl e o espanhol também. Então ela era que falava: olha, eles falaram isso, eles estão dizendo isso, ficava ali, né, interpretando e tal e tal. E diz a história que ela teve um negócio com Hernán Cortés, né? Pois bem, vamos lá. Os primeiros contatos. Pois bem, vejam a imagem. Os primeiros contatos são amigáveis, mas depois, né? Por quê? Porque eles pensavam que os espanhóis seriam Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é aquele deus que foi expulso, né? Foi expulso dos jardins, né? Do Éden, porque brigou com Tastapipoca, e diz a história que Quetzalcoatl quis jogar as amêndoas douradas do cacau aqui para os terráqueos, né, para a terra, e aí foi expulso e falou que um dia ele iria voltar. Iria voltar. Então, quando os ameríndios viram aquelas embarcações chegando, os caras cheios de capacete, escudos, etc., penas, né, chapéus com penas, botas, falou: meu irmão, é Quetzalcoatl que voltou, que ele foi numa embarcação e chegou agora em várias embarcações. Então, o regresso do Deus. Então, por isso que foi, né? Não foi uma questão de guerra logo no começo. Os contatos iniciais foram pacíficos, é só analisar a imagem aí. Foram feitos por meios de trocas, então vou até baixar aqui para vocês verem aqui. Então, né, foi uma coisa bem pacífica. Durante as conversas, Cortés deixou claro as suas intenções de ir visitar a capital asteca, Tenochtitlan. No entanto, o imperador recusou-se a receber os espanhóis em sua cidade. Ora, lógico, né? Opa, de onde estão vindo esses caras aí? Pois bem, então, primeiramente, foi pacífico, Tenochtitlan. Então, eles vão ficar abismados com a grandiosidade dessa cidade. A intenção de Cortés, né, de Hernán Cortés, de seguir para Tenochtitlan, começou a ser colocada em prática por meio da diplomacia. Em seguida, Cortés conseguiu fazer uma aliança com o povo Totonac, que estava submetido aos astecas, como eu falei antes, né, aqueles povos inferiores, aquelas tribos inferiores que eram
serviçais, escravas dos astecas, era obrigada a pagar altíssimos impostos para o imperador Montezuma. Pois bem, caso isso não acontecesse, os astecas dizimariam, né, as vilas totonacas. Cortés, então, convenceu os totonacas a lutarem contra os astecas. Está vendo aí? Tudo que eu tinha falado antes está acontecendo. Pois bem, pouco antes de partir rumo à capital asteca, Cortés fundou a cidade de Veracruz, né, nas proximidades de Sempoala. E partiu com cerca de 450 espanhóis e milhares de guerreiros totonacas. Então ele conseguiu essa aliança, né? Vejam só, durante o trajeto, outro povo local, anota aí, Tlascaltecas. Surgiu como obstáculo, né? Surgiu como obstáculo. Deixa eu só tirar isso daqui, pronto. Houve uma batalha entre os guerreiros de Cortés e os Tlascaltecas, que resultou na vitória dos espanhóis. Após a derrota, os Tlascaltecas foram convencidos a aliar-se aos espanhóis. Então, vejam só, temos agora os espanhóis, né? Temos também os Totonac e temos agora o Tlascaltecas, se uniram para ir contra os astecas. Então, vejam só, vamos entender. A derrota dos Tlascaltecas foi um baque para Montezuma. Eles eram uma tribo local, né? Tribo local, vocês sabem, né? Que viviam naquela localidade, que não havia sido subjugada pelos astecas. Então, os astecas, não controlavam os tlascaltecas. Né? Pois bem, então, eram independentes. O imperador asteca tinha uma esperança que os tlascaltecas derrotassem os espanhóis, mas não deu certo. No entanto, isso não aconteceu. Cortés acabou ganhando um poderoso aliado. Então, lá, totonacas, tlascaltecas e espanhóis contra os astecas. A marcha dos espanhóis seguiu, né, em Cholula. Houve uma grande massacre de astecas, o chamado massacre de Cholula. Ou seja, foi o resultado de um suposto desentendimento entre os astecas e os espanhóis nessa cidade. O resultado disso foi um grande número de astecas mortos pelos espanhóis no templo religioso da cidade. Tem uma imagem muito legal isso na internet, né, que ilustra bem isso. Após esse evento, Montezuma autorizou a entrada dos astecas ou dos espanhóis na cidade de Tenochtitlán, em 3 de novembro de 1519. Os relatos espanhóis retratam um encantamento com a grandiosidade das construções da capital asteca. Então, eles ficaram assim, de queixo caído. Né? Acredita-se que a cidade de Tenochtitlán, nessa época, possuía uma população superior a 200 mil habitantes. Então, você que está aí do outro lado, veja quantos habitantes tem Ilhéus. Compara. Mas eu estou falando em 1519, hein? Então, vamos lá. Então, vejam só, a guerra contra os astecas. Então, vejam, Hernán Cortés, não esqueça, Hernán Cortés, astecas, Hernán Cortés. E os astecas, vocês já viram comigo, né, nas aulas passadas, que eles tinham um grande poder militar, mas não páreo para os espanhóis, porque nós já vimos as doenças, nós já vimos as alianças, né, que eles faziam com as tribos rivais e também com as armas. Como os vimos, os contatos iniciais, né, em Tenochtitlán foram pacíficos. No entanto, isso mudou. Cortés precisou retornar a Veracruz, mas antes disso deixou Montezuma como refém, preso, sim, preso, na posse de alguns de seus homens que ficaram em Tenochtitlán. Quando voltou à capital asteca, Cortés encontrou a cidade em estado de rebelião, após o desentendimento entre os espanhóis que ficaram e os astecas. Vejam só, a rebelião forçou os espanhóis a fugirem da cidade. A fuga, no entanto, foi desastrosa. Só na metade da força de Cortés foi morta durante essa ação. Esse episódio foi nomeado pelos espanhóis como La Noche Triste, ou seja, La Noche Triste, ou A Noite Triste. Durante a confusão de Tenochtitlán, o imperador Montezuma morreu depois de levar uma pedrada no crânio. Pois bem, olha que imagem sensacional, olha que ilustração sensacional. Então, minha galerinha, essa aqui foi quando os astecas dominam e chegam, né, na capital asteca e dominam tudo, beleza? Pois bem, o domínio espanhol. Nós já vimos que no começo, né, nós já vimos disso após fugir, o começo foi pacífico, mas após fugir, Cortés retomou os preparativos para
regrupar a força, né, para conquistar Tenochtitlan. O cerco da cidade foi realizado por inúmeros barcos construídos pelos espanhóis, uma vez que eles estavam numa ilha localizada no meio do lago Texcoco. A capital asteca estava enfraquecida por causa do surto de varíola, como vimos, eles traziam as doenças, e foi conquistados após combates violentos. Pois bem, galera, com a queda da capital, outras cidades astecas foram sendo progressivamente dominadas pelos espanhóis. Cortés foi instituído, né, pelo rei espanhol, Carlos V, como vice-rei da Nova Espanha. Ou seja, Nova Espanha por quê? Pertencia à Espanha, que estava aqui na América. Então, ele era o vice-rei da Nova Espanha. Beleza? Cortés. Pois bem, você me conhece, vou parar aqui. É outro espanhol. Para não confundir, eu vou falar, né, dos Incas na próxima aula. Beleza, galera? Então, fica atento e não esqueça de mandar por e-mail da turma, né, as 10 linhas sobre a epopeia de Gilgamesh valia um ponto. Até quarta-feira, hein? Até quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Então, um bom final de semana e nos vemos na próxima aula. Bye, bye.